E aí, pessoal, coloca para mim se vocês já trabalharam com alguma ferramenta de gamificação, o que vocês conhecem sobre esse assunto, se conhecem ou não, o que vocês têm curiosidade a respeito disso, sobre como utilizar algumas ferramentas. Coloca as dúvidas de vocês aí, enquanto o pessoal da Educa Cross aceita aqui para participar dessa conversa também, tá? E se vocês já utilizam, coloca para que faixa etária, que etapa de ensino, só para a gente saber o que vocês já tiveram a oportunidade de experimentar ou não. A Ionara nunca trabalhou. Beleza. Algumas pessoas já, eu vi aqui que tem gente que colocou o máximo que pode. Fundamental 2, ensino médio. No ensino médio é muito surpreendente os resultados, realmente. Algumas pessoas ainda não sabem muito. Beleza, pessoal, a gente vai tratar hoje desde do que é gamificação, assim, para a gente poder compreender um pouco melhor sobre o que é o conceito, quais são os aspectos importantes para a gente pensar ao planejar uma aula gamificada, tá bom? Até a gente chegar em algumas dicas, algumas orientações para gamificar as nossas aulas e trazer para o online. Olá, Érica! Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo bem, e você? Prazer estar com você. Prazer é nosso também aqui no Ser Prof. Pessoal, vocês estão conseguindo escutar a gente bem? Dá um retorno aí para mim, para a Érica. Se tá legal, se vocês não estão escutando retorno ou algum tipo de ruído aí. Vou dar uma arrumadinha aqui. Eu andei aqui pelo espaço da casa para melhorar a conexão. Beleza. Tá ouvindo legal? Joia! Então vamos lá, pessoal, para a gente iniciar esse bate-papo hoje aqui. Eu trouxe a Érica da Educa Cross, que é uma plataforma que trabalha, né, com gamificação. É um grande projeto aí voltado até para a área das exatas. Então, os professores de exata aí já ligam a anteninha, que algumas dicas a gente vai compartilhar aqui também. E, Érica, antes da gente falar o que é gamificação, né, e entrar no assunto, conta um pouquinho de você, da sua trajetória, o que você já realizou relacionado a isso, o que é Educa Cross, faz um resuminho aí pra gente. Sim, eu me formei em letras, sou professora, fiz magistério antes de letras, então desde os 19 anos sou professora e sou também psicopedagoga e graduada pela USP em gestão escolar. A boa parte da minha vida eu estive em sala de aula. Eu dei aula para educação infantil, o ensino fundamental 1, 2, médio e o meu último trabalho foi no ensino profissionalizante. E também trabalhei passou por tudo já. Por tudo. E com formação de professores. Com a Educa Cross, nós começamos em 2011, vinculado à pesquisa científica, o nosso trabalho. Então, nós tivemos dois projetos CNPqs, fui pesquisadora em um, coordenadora no outro, um projeto FAPESP, também como pesquisadora. Eu tenho uma história com jogos, né? Eu sou uma das cofundadoras. Meu avô gostava muito de jogos, ele estimulava que vem uma história bem legal, assim, ele ensinava jogos para nós. Então as reuniões de família com os primos, cada um trazia o seu jogo, o seu tabuleiro, e a gente passava as tardes de domingo jogando. O Reginaldo, que também é cofundador, meu sócio e esposo, ele é premiado em jogos de dama, inclusive com prêmios do Brasil. Então, muito legal. E eu trabalhei, enquanto educadora, eu trabalhei com jogos físicos, né? E eu desenhava, construía, fazia atividades também pedagógicas. Então, o jogo é muito presente na nossa vida. E o nosso grupo de trabalho, todos têm uma história muito relevante com jogos.
e principalmente, né, uma moçada com os games digitais. Então é assim, tá dentro do nosso cerne. Os meninos, até para revezar, né, os nossos colaboradores, além dos jogos que eles jogavam no intervalo, em equipe, na cross, né, nós temos também um espaço com vários jogos físicos. Então, assim, a gente pensa em jogo o tempo todo. O tempo todo. Acredito muito no jogo como transformador, para aprimoramento moral na criança, como para o pensamento estratégico, para autoavaliação, performance, né? Então, é algo que é muito legal. Nós começamos a EducaCross oficialmente a construção em 2014, em 2015 nós estávamos sempre vinculados à pesquisa na Supera da USP aqui de Ribeirão. Em 2015 nós começamos a levar de fato para um grande público. Hoje nós temos muitos alunos impactados, mais de 100 mil pessoas, estamos presentes em 14 estados. Na nossa plataforma, tem 40 milhões de desafios cumpridos. E 1,5 milhão de horas de gameplay. É muito legal. Nossa, que dimensão! Que máximo! Com certeza deve ser um grande orgulho, né? Ver todo esse acesso, esse engajamento dos alunos nas escolas. Muito gratificante. É muito gratificante. É sempre desafiante, né? Porque nós estamos numa startup no Brasil, com todos os contextos que a gente conhece, mas é muito gratificante. E assim, nós estamos em constante melhoramento, né? Sempre pesquisando e trazendo assim, o que há de melhor. Muito bom. E, bom, o tema da live hoje é como usar jogos e gamificar as suas aulas, né? E eu comecei falando aqui que foi meio que proposital esse título, né? Às vezes, quando a gente bate o olho, eu acho que para muitos professores soa até redundante. Como usar jogos e gamificar, mas não é a mesma coisa. Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor para o pessoal. Muitas pessoas aqui já tinham colocado que é a primeira vez que está tendo contato, né, com esse termo, às vezes ainda não explorou na aula. Então, o que é gamificação e qual que é a diferença de usar o jogo e de fazer uma aula gamificada? Tem diferenças, né? A gamificação são mecânicas, muitas vezes usadas em jogos, né? Mas elas são mecânicas que você dispõe para trazer engajamento, para melhorar a performance do aluno, trabalhar com autoavaliação. E são mecânicas de jogos que podem acontecer com jogos ou sem jogos, né? No caso da EducaCross, quando a gente fala em aprendizagem baseada em jogos, né, ensino-aprendizado baseado em jogos, na EducaCross nós temos os jogos digitais. Então, os jogos digitais, eles trabalham diversas habilidades na matemática e, enredando esses jogos, nós temos a gamificação. Então, a gamificação é um jogo, são mecânicas de jogos que enredam aquela construção. Então, eu finalizei um jogo, tive uma performance, ela é toda gravada, e isso começa a alimentar minha base, né, de interação e conhecimento, para que eu possa ir ganhando cada vez mais prêmios, melhorando minha performance. Né? Em cada jogo, eu tenho a gamificação. Ela não é exatamente isso, mas a EducaCross eu vejo muito como um guarda-chuva, que vai alinhavando os jogos. E ele dura muito tempo, né? A gamificação, um jogo, por exemplo, pode durar 15 minutos. A gamificação vai durar a vida em que o aluno está dentro do EducaCross. Então, ela vai muito além. E é onde ele consegue... É todo o processo. E para que a gente consiga, de fato, criar um engajamento e manter esse processo, nós precisamos de várias mecânicas ajustadas a várias linguagens computacional para acontecer isso, né? Então, são várias linguagens funcionando, entre elas a inteligência artificial. Agora, quando a gente
É muito legal, porque ela vai enxergar esse aluno e personalizar o ritmo do aluno. E tem muitas coisas para a gente falar sobre isso. Agora, quando o professor pensa, né, como que eu trabalho com jogos em sala, ou como que eu trabalho com a gamificação, vamos colocar em dois campos distintos. Então, o jogo, ele tem um espaço e um tempo para acontecer, ele tem regras claras, né? Ele simula uma situação, ele abre espaço para que os jogadores compitam ou colaborem. Então, o jogo tem, ele tem esse espaço e tempo bastante delimitado. Isso o professor pode fazer tranquilamente. Agora, ele quer gamificar. Na gamificação, como para engajar, para melhorar a performance, a gente pode usar algumas mecânicas de jogos e não um jogo exatamente. E fazer isso num período de tempo, né? Normalmente, a gamificação, ela não, assim, uma aula, dá para fazer uma aula diferente, com desafios, mas a gamificação, ela dura um período de tempo maior que uma aula, né? Uhum. E eu vou, se você puder me perguntando, eu vou alimentando toda essa teia, né, de informações. Então, para ficar claro, assim, pro pessoal essa diferença, né, usar o jogo é escolher, né, enfim, o jogo e aplicar no momento, numa aula, com todas as regras inclusas nele aí cada jogo vai ter a sua característica, né, específica. E gamificar já seria utilizar diferentes elementos de jogos para a dinâmica das aulas, né? Então, por exemplo, sei lá, me veio uma ideia prática aqui. Vamos supor, a gente tem muito nos videogames a questão de, toda vez que o participante conclui uma missão, ele ganha uma pontuação ou ele conquista um bônus, o personagem dele fica mais forte. Então, todos esses são elementos que eu posso trazer para minha aula. Por exemplo, vamos supor que numa atividade em grupo, cada fase corresponda a uma etapa. E aí, a cada momento que ele vai realizando uma atividade e avançando, criando, né, esse contexto de avançar a etapa, de ficar mais forte, ou ganhar uma pontuação, ou coletar uma estrelinha, e, enfim, eu acho que isso vai muito da criatividade. Eu estou gamificando a aula, né? Trazendo um elemento do jogo, ou de vários, eu acho que a gente pode coletar elementos de jogos diferentes, não precisa ser um, para a minha dinâmica das aulas. É isso? Sim. É isso. Na EducaCross, a gente trabalha com insígnias, medalhas, troféus, uma imagem de tudo que foi feito e das conquistas a cada jogo, né? A pontuação, ela vem com um bônus, que é um bônus que faz um cálculo de tudo que foi feito e quanto essa criança melhorou para ter o bônus, o avatar, a loja de cartas. Então, assim, a gente trabalha com uma gamificação muito ampla. Para o professor, é um desenho bastante complexo para realmente trazer essa dinâmica para dentro da plataforma. E aí isso varia muito, por exemplo, né, de propostas, de espaços aí online. Tem, por exemplo, uma plataforma que começa a pontuar e marca uma pontuação, um ranking, ela está gamificando. É o princípio da gamificação. Vamos pensar agora na sala de aula, né? Como que o professor poderia fazer? Até foi uma pergunta que a gente compartilhou em algum momento. Como que o professor pode, nesse momento online, criar uma gamificação? Né? Se ele está usando recursos diversos, uma plataforma de perguntas e questões, ou trabalhando com o Google, né? Fazendo trocas de mensagens por lá. Eu vou fazer uma proposta para se pensar. A gente poderia pensar numa situação em que o professor traz os alunos para desenharem uma proposta de game. Então, eu convido meus alunos a fazerem uma proposta de game. E como que eles fazem isso? Eu tenho que dar algumas vertentes para que eles tenham uma direção, né? Então, o nosso game dessa semana vai ser uma análise, ou pode ser durante toda a quarentena, uma análise de performance.
uma autoavaliação. Então, nessa autoavaliação, eu posso criar 3 critérios para começar. Por exemplo, a sua disciplina e a assiduidade. Você tem conseguido acompanhar do começo ao fim? O seu tempo de estudo, né? Tempo de exercício, a sua organização da sua rotina. A gente pode criar esses parâmetros e pedir muito a ajuda dos alunos, porque eles conhecem bastante desse universo, e criar com eles, né? Eles vão ajudando a gente a pensar nos parâmetros. Mas o importante vamos usar a gamificação para melhorar a performance e o envolvimento deles, e eles perceberem que a cada dia eles conseguem incrementar um pouco mais. Então, se eu começo a avaliar que o meu tempo de estudo poderia ser melhorado, eu vou fazendo marcações sobre isso, né? E vou a cada dia ficar atento em relação a essas questões. É uma dica para agora, para o professor que está, né, trabalhando à distância, com todos os desafios que a gente tem visto. Agora mesmo, né, na entrada de online, eu estava numa sala mais moderna, né, mais digital. Eu vim aqui para a sala da frente para a conexão ficar melhor. Então, eu imagino que os professores têm vivido isso todos os dias. E essa proposta, né, da gente trazer como melhoria de performance, chamar os alunos para ajudar, pensar nessas métricas e ir mudando a cada dia, né? A gente pode pensar também em ranking coletivo, mas o ranking, o desempenho que cada um vai entregar, ou os 3 primeiros que entregarem, ou os alunos votam online no melhor projeto, na melhor proposta, né? O ranking tem uma tratativa que precisa de algum cuidado, né, quando a gente lança a mão dele na sala de aula é mais fácil. Online pode trazer vários questionamentos, mas é um momento, é uma forma de se pensar, de fato, em pegar essas mecânicas de jogos e ludificar mais a aula. Tem uma questão que veio para o Brasil, porque o game é o jogo, né? A gamificação é essas mecânicas todas. Tem se trazido como uma possibilidade de nomear em português o game, a gamificação, como ludificação. Então, a gente pode pensar, eu estou trazendo, qual que é a trajetória que eu estou fazendo agora? Enquanto nós construímos a plataforma, nós fomos estudar games muito a fundo, né? E gamificação também, todo o sistema. Mas dá sim para a gente vir numa realidade construtiva com a sala de aula. Eu acho bem legal, porque um dos desafios de ensinar nesse século é que as crianças têm informações demasiadas, muitos estímulos, elas têm pouco contato com outras crianças, então elas precisam estar mais envolvidas na aprendizagem. E é uma proposta que eu faço para os professores. Uma outra proposta é que nós estamos disponibilizando para as escolas gratuitamente durante esse período a EducaCross. Então, se os professores tiverem interesse, é só entrar na nossa plataforma, ele vai encontrar lá uma direção. E nós oferecemos roteiros de jogos diários para os professores, né, usarem com os alunos. Já vai para o aluno no ano dele, aí dentro da plataforma tem a personalização, então a própria plataforma vai identificar o ritmo do aluno, e a cada sessão com jogos, ele vai responder pelo menos 45 desafios de matemática, e isso todos os dias. Que legal! E assim, como que você já observou, Érica, mudanças no engajamento dos alunos? Assim, o que você conseguiu medir ao longo desse tempo, que você possa trazer para a gente, em termos assim, que aspectos os jogos contribuíram, que tipos de habilidades de imediato a gente consegue visualizar uma melhoria, realmente aumenta o engajamento e o que você atrela, né, a essa melhoria, e depois conta um pouquinho para a gente específico para exatas, né? Assim, a gente vê
que tem sido até um desafio relatado por muitos professores em outras lives com a gente, em outros bate-papos aqui na comunidade, algumas dificuldades de se trabalhar especificamente com o conteúdo das exatas, e aí dentro disso a matemática, e faz um paralelo para a gente assim, da gamificação pensando nessas disciplinas. Nós temos visto muitos resultados, são relatos, mas tem uma situação especial que tem um registro, inclusive numa reportagem de TV. Quando, em 2015, nós fizemos a aplicação da EducaCross com uma tese que nós conseguimos, a EducaCross, ela avalia, né, ela começou como uma avaliação, ela consegue, de fato, trazer aprendizagem para o aluno? E nessa pesquisa nós trabalhamos com grupos de alunos de 2 escolas, eram um pouco mais de 30 alunos, uma vez por semana. Um dos meninos que participaram, houve mais relatos, mas esse foi muito interessante. Essa criança de 9 anos, na anamnese que nos foi entregue, ele não sabia ler, escrever, ora ele reconhecia letras, ora não, e assim também não fazia nenhuma operação matemática, não se sabia bem se ele conhecia os números, né, porque tinha uma intermitência no conhecimento dele, e ele iniciou conosco o trabalho. Ele chegou no grupo de pesquisa bastante irritado por estar ali, porque para ele, né, as experiências escolares até então tinham sido muito frustrantes. E assim, olha, puxa vida, né, você me traz aqui para estudar de novo. Então tinha assim várias questões e crenças que a comunidade escolar já tinha feito em relação a ele e ele em relação à comunidade escolar. Quando nós iniciamos o trabalho, que eu pedi uma chance para ele, ele estava lá emburrado num canto da sala, eu falei assim, Alan, já que você está aqui, vem conhecer, vamos trabalhar, vem ver, vamos ver o que você fala, né? E ele começou, então, a usar os jogos, sempre fazendo do jeito dele, né? Então, nós tínhamos os roteiros de jogos, ele ia para a ilha sozinho. Aí, em outro momento, ele começou a conversar com as outras crianças. E eu me lembro bem que a minha estagiária, tinha uma professora da faculdade, reclamava, ele não para. E eu pedi para ela, olha o que ele está falando do jogo. Da mesma questão aparecia quando ele saía do roteiro que foi construído para a ilha. É matemática, ele está jogando. E o menino foi se envolvendo e a diretora, a Sônia Aparo, me ligou e falou, Érica, olha, o Alan tinha passado 2 meses de projeto, uma vez por semana, ele está lendo e escrevendo. Aí eu falei assim, bom, ele tem se desenvolvido muito bem, vamos olhar como ele está na plataforma, né? E esse menino que antes não lia e não escrevia, estava respondendo situações com textos, problemas com textos, ele sabia tanto fazer as 4 operações, como trabalhar com os números racionais. E tudo isso aconteceu porque não foi pelo jogo, porque o jogo que foi proposto para ele, um roteiro, ele era simples. E o menino estava muito desestimulado, sem significado. Ele quis alimentar o avatar. Ele se interessou pelo avatar e, tentando conseguir moedas para o avatar, ele foi em jogos cada vez mais difíceis. Então, essa turma em 2015, com os 4 meses, formando, foi mais impressionante, porque ele é o melhor aluno da sala até hoje em Bebedouro. Então, realmente ressignificou a aprendizagem dele. Eu acho legal falar, né, que assim, as crianças trazem um conteúdo muito rico, que a gente tem que respeitar, e a gente tem que buscar várias formas de criar interfaces de conhecimento, né, para ela. Não dá para usar uma maneira só de ensinar e achar que isso é suficiente, né? Então, o Alan, ele é um nativo digital, fazia sentido aquela comunicação. Agora também, né, em relação à matemática, nós temos uma história com a matemática, o Ocidente em especial, né? E o Brasil talvez com um pouco mais de gravidade.
A matemática no passado, ela sofreu uma transformação e ela ficou muito conceitual. Bastante, assim, a ideia de conjunto, de pertence, de não pertence, teve uma mudança e ela saiu do senso prático, a matemática do dia a dia ficou distante. E essa experiência veio desde a geração em que eu estudei, né? Lá começou isso muito forte nos anos 80, e com isso houve um distanciamento, principalmente do professor de pedagogia, que tinha aulas, né? Uma aula de matemática por semana, já com conceitos mais de fundamentalistas e menos da prática do uso da matemática. Isso vem de muito tempo, distanciando a ideia da matemática no dia a dia da escola, né? Tem havido um movimento para uma mudança. O PCN em 98 propôs essa mudança, a BNCC vem para dar critérios de habilidades ano a ano, né? Uhum. E aí o legal da questão da simulação do jogo é que o jogo ele simula uma situação real. Então, todos os simuladores são poderosos, né? Hoje, quem vai pilotar um avião começa com a simulação primeiro. Muitas, né, escolas de carro, né, para poder dirigir, também tem os simuladores. Já usam. Uhum. A NASA usa muito simulador. O simulador é extremamente poderoso. Então, o jogo tem essa grande vantagem. E aí, mais uma coisa em relação à matemática. O pensamento matemático, lógico matemático, ele é a base de conhecimento. Se a gente desenvolve, imagina que ele é estruturante das outras camadas de conhecimento, né? Então, a linguagem é matemática, a música é matemática, as formas da natureza são matemáticas, tudo tem um padrão matemático. Então, ela é muito edificante. Trabalhando a matemática, o que nós temos visto? Crianças se alfabetizando pela plataforma. A plataforma entrega matemática, mas o conhecimento, a leitura do jogo, da jogabilidade está ali, né? E as inter-relações que são feitas traz um conhecimento geral. Que legal! E assim, o que eu vejo muito às vezes os professores compartilhando alguns feedbacks, assim, no seguinte sentido. Às vezes meus alunos parece que eles não têm interesse pela aula, ou estou tendo muita dificuldade, assim, de atrair atenção, ou de prender atenção, mas com o seguinte discurso, né? Nossa, eles adoram jogos, e, enfim, né? Troca todas as atividades por estar nos jogos. E às vezes a gente fica até com um pouco de raiva desses jogos. O que será que acontece nesse universo, né? Por que compete tanto pela atenção? E eu gosto sempre de pensar assim, que jogo que o aluno gosta? Porque se ele está prendendo atenção ali, significa que ele prende atenção. Então, algo ali, o que eu posso conhecer um pouco mais dos meus alunos, né? Através do que eles gostam, para poder ver em que momento da minha aula eu posso também trazer essas experiências externas, né? Então, eu acho que fica essa pergunta, assim, pelo menos para mim, toda vez que eu vejo um aluno que está muito engajado no jogo e que isso está competindo, às vezes, com a atividade, né, da aula, eu procuro ver o que será que está chamando a atenção dele no jogo, né? O que ele gosta ali naquele jogo. É um avatar que é legal, é colorido, é um desafio, igual você falou, né? Às vezes a falta de engajamento está até atrelada a uma falta de se sentir desafiado, né? Eu acho que a gamificação ela traz isso também, né? Essa questão de colocar o aluno para se desafiar, transpor seus limites, enfim, se arriscar um pouco mais, ir um pouco mais além. E eu vejo de forma muito positiva na matemática por conta
dessas questões, né? De querer se desafiar também para realizar os exercícios, as atividades e tudo mais. Teve uma pergunta aqui, Érica, da plataforma em si, perguntando se ela é só para matemática ou se tem outras disciplinas. A plataforma é bilíngue, então ela tem sido usada para aprendizagem do inglês, né? Então você aprende matemática em inglês. Como eu disse, o conteúdo ela é da matemática, então nós cumprimos os 5 eixos da BNCC integralmente, mas muitos professores têm usado para alfabetização, mas ela é integralmente da matemática e da lógica, né? Agora chegou a álgebra com muita força no currículo, e a gente trabalha a álgebra desde o início da construção da plataforma, porque ela é importantíssima e outros países já haviam colocado a álgebra no lugar dela, né? O pensamento algébrico tem que começar desde pequeno. Uma outra coisa que me chama a atenção no que você diz é que no jogo a aprendizagem do aluno é ativo, ele não fica passivo, esperando, né, uma chamada do professor, ouvindo. Nós estamos sendo desafiados a apresentar novas formas de ensinar, né? Porque o aluno, ele tem novas formas de aprender. Mark Prensky, ele, em 2001, oficialmente foi cunhado o termo de Mark Prensky de nativo digital. E é tão interessante, as crianças são nativos digitais. Quando ele cunhou o termo, ele especificou que as pessoas nascidas a partir dos anos 80 eram nativos digitais. E quem nasceu antes, que é o meu caso, são os imigrantes digitais. Então, os imigrantes têm sotaque. Por mais que a gente corra atrás da tecnologia, nós não temos toda a intuição que as crianças têm. E aí, uma outra informação que eu acho legal passar, tem um pesquisador indiano, Siddhartha Mitra, que ele mostra, assim, ele demonstra de várias formas como que a criança consegue aprender sozinha por meio do computador, e ele demonstrou que crianças que não tiveram acesso antes, como elas são de fato nativas digitais, elas nasceram nessa era, elas se apropriam muito rápido do meio digital. E uma outra coisa legal que eu gostaria de compartilhar, que tem afligido os professores, mas eu tenho que lembrar toda a classe sobre isso. Eu tive a oportunidade de, quando criança, eu era uma aluna obediente, né? Às vezes entediada, mas eu estava ali obediente. Eu penso que, principalmente porque eu tinha tarde para brincar, eu poderia sair, encontrar meus amigos, né? Eu tinha uma tarde de interação social. E essa interação garantia, inclusive, o meu aprimoramento nas relações sociais. Tem tanto se falado, né, em competências socioemocionais. A gente precisa lembrar que a criança encontra outras crianças na escola. E elas precisam muito dessa interação. Elas não aguentam. Muitas vezes, nós, professores, atrapalhamos isso. A gente, né, com o intuito de dar aula e nós temos obrigações com conteúdo, a gente acaba interferindo em algo que para a criança parece mais interessante, que é fazer trocas genuínas com os alunos, né, e amigos. Então, eu convido meus colegas a pensarem sobre isso, a pensarem que o espaço, inclusive eu acredito que depois da quarentena, né, que vai ser sessentena e tudo mais, o espaço de troca da escola vai ser muito valorizado. Apesar da escola agora estar sofrendo bastante, os professores estão sofrendo muito nesse momento, as famílias estão vendo o valor da escola. O aluno também, a criança, de um espaço de troca, de socialização, um espaço preparado para a aprendizagem. Uhum. Com certeza, com certeza. Mais do que nunca, né? Até estão pedindo para vários professores contaram, até o Bruno comentou com a gente que ele tira um pedaço da aula para conversar de outros assuntos que não só
o conteúdo mesmo para promover a interação, uns colegas verem os outros, conhecer a família um dos outros e realmente ter esse sentimento, né, de participação ali, de pertencer a um grupo, pertencer aos seus colegas, à sua turma, a ver o seu professor. Então isso faz todo sentido, né? E isso também tem a ver tudo a ver com engajamento. A partir do momento que eles se sentem pertencentes, eles acabam entregando mais também de si nos diferentes contextos. É isso mesmo. E mais uma coisa que eu vejo que agora houve uma mudança, uma aceleração, é que havia um adiamento para que a tecnologia entrasse na escola, por várias questões, desde infraestrutura, internet, projeto político-pedagógico, né? Então, a escola estava, muitas são inovadoras, mas muitas também estavam esperando mais um pouquinho, não, deixa, é porque falta isso, falta aquilo. Agora que a gente precisou se virar nos 30, né, com a tecnologia, eu acredito que na volta também vai haver um salto. Então, o ensino híbrido, né, que nós temos fortes na plataforma, que é uma aprendizagem que rompe espaço e tempo, vai ser uma realidade que todos vão considerar. Isso é muito legal. A gente tem vivido uma situação dramática, mas eu acredito que nós todos vamos sair melhores, né, com mais experiências, que na situação normal da nossa rotina, talvez nós não experimentaríamos, né, pro bem e pro mal. A gente foi meio que saculejado ali para pensar sobre algumas questões, mas eu acho que depois, ao ver o que a gente teve de experiência, né, a gente vai ter uma noção desse grande salto, dessa grande evolução. E eu vejo também que os professores estão um pouco mais abertos a não só conhecer as diferentes estratégias de gamificação e outras abordagens também, e realmente tentar trazer isso para a sua prática. Muitos professores comentaram nas outras lives que às vezes estudava, mas não tinha tido esse tempo para realmente trazer para a prática, né? Realmente promover uma ação efetiva ali que vá, de fato, impactar na aprendizagem dos seus alunos. E, Érica, você teria algumas orientações assim, para um pontapé inicial para os professores, para quem quer experimentar um pouco mais da gamificação, algo que eles consigam pensar e sair com ideias da live hoje, para ou buscar, né, fontes para que eles busquem informações, ou mesmo algumas estratégias que eles já possam amadurecer no seu planejamento e colocar em prática aí nesse curto período de tempo? Tenho sim, gostaria de falar um pouco sobre o jogo antes da gamificação, né? Agora está muito difícil aplicar jogos, até tem formas de fazer, então eu convido de novo para os jogos da EducaCross. Agora, pensando no jogo coletivo na sala de aula, o professor que fala assim, nossa, eu não consigo trazer a atenção do meu aluno. Eu gostaria de lembrar, né, Vygotsky escreveu muito bem sobre isso, e todos os estudiosos que vieram depois dele, né, sobre as relações entre iguais. O poder de eu trocar com iguais. A gente gosta de trocar entre colegas professores, as crianças também entre elas. E aí, falando um pouquinho de Piaget, que estudou bastante o comportamento e o aprimoramento moral por meio dos jogos, né? Então, quando eu estou jogando, eu estou negociando, eu estou pensando em estratégia, eu estou fazendo cálculos antecipados, eu tenho que considerar que para eu continuar, mesmo eu querendo ganhar, eu preciso cuidar muito bem do meu adversário para ele não ir embora e desistir do jogo. Então, tem muitas questões cognitivas e socioemocionais que acontecem no meio, né, nesse entorno do jogo.
eu sugiro que os professores pensem sobre isso, falando do jogo físico, né? Uma outra coisa que eu sugiro que vai além, após esse momento, é que, assim, os professores se justificam, eu percebo muita insegurança na hora de usar um recurso novo, tecnológico. Gente, olha, a gente tem que ficar desprovido, nós não somos mais os arautos do conhecimento. Agora o Google, né? Eu trabalhando com o ensino profissionalizante, eu comecei a fazer uma tática. Em meados dos anos 60, eu já não falava que foi em 64, foi em 69, porque se eu desse a data errada, o meu aluno falava na hora, professor, olha, é tal data, eles estão conectados, a gente não vai conseguir impedir isso, nós temos negociações para fazer com os alunos, em relação ao uso da tecnologia durante a aula, né? E do celular. Então, eu convido os professores a compartilhar, e as crianças sabem que nós adultos sabemos menos que eles sabem e eles nos acolhem muito bem, sejam os pequenos, sejam os mais velhos. Então, gente, vamos abrir para os alunos, olha, vamos experimentar, eu preciso da ajuda de vocês são nativos digitais, como que eu faço? A gente pode também ser aprendiz sem perder a nossa mentoria, né, o nosso papel de professor. É um novo momento para todo mundo. Agora, de situações práticas de gamificação. Eu vou sugerir para esse momento, né, como eu havia falado, que os professores pensem em matrizes, né, um protocolo simples de autoavaliação, e que ele proponha isso para os alunos, façam uma enquete para os alunos também proporem o que eles devem avaliar nesse momento, o que pode ser melhorado, e comecem uma marcação que pode ser de 1 a 5, pode ser quadradinhos que o aluno pinte. Vamos pensar que ele vai pintar de 5 a 10 quadrados? Então, 10 é o meu melhor. Todo dia, nesses 3 itens, eu vou fazer marcação da minha, por exemplo, hoje eu marquei 3, amanhã eu já estou em 4, em 5, eu enxergo isso, porque na gamificação, né, do jeito que a EducaCross mostra, o aluno ele está o tempo todo enxergando a melhora dele. É uma forma de engajar. Ele precisa ver ali o que está sendo feito. Ele precisa ver e ele precisa se pôr como avaliado, né? Porque é mais, mesmo que o aluno, tem aluno que tem critérios mais rígidos em relação a ele mesmo, tem outros que têm menos, mas é um exercício. Eu acredito que isso traz para a situação de aula um envolvimento de todos, um compartilhamento, né? Acredito muito no compartilhar ideias, acredito muito nos combinados, os combinados dão muito certo, né? Então, a minha proposta para essa é que os professores proponham autoavaliação. Criem bem simples um protocolo, deixem as crianças construírem algo maior, peçam para elas, olha, a aula ela vai ser gamificada, como que vai ser? A gente vai pontuar, a gente vai comparar, nós vamos votar, nós vamos analisar nosso desempenho da semana, dia a dia. Então, são situações que cabem para agora e que trazem um respiro, uma nova forma de olhar, né, as experiências escolares. Com certeza, com certeza. E aí a gente já atrela 2 coisas extremamente importantes, que é a gamificação, o aspecto da gamificação com o aspecto de avaliar também. Né? Porque nesse momento, assim, a gente está com várias questões, várias dúvidas sobre como que a gente vai avaliar de forma diferente, tendo em vista que o contexto é diferente, então a gente precisa ter essa consciência, né? De que a avaliação também ela precisa ser repensada, redesenhar uma coisa ou outra para que realmente ela represente aquilo que está sendo vivido, né? Como prática. Muito legal. A criança é muito legal. A gamificação, ela é avaliação. Ela é para melhora de performance. Então, as empresas, né, que começaram usando a gamificação, uma forma muito simples que todo mundo vai lembrar, é o retrato de profissional do mês que o McDonald's usa, né, desde muitos anos. Foi o princípio, mas é sempre buscando melhorar a performance. Então, realmente, use o professor como avaliação e como instrumento dele também. Agora, nós temos um desafio
de registrar as horas de atividades que foram dadas nesse momento e depois vai ter que ter um planejamento, né, para se pensar nas 800 horas letivas. Então, como essa é um instrumento, inclusive, de documental, simples, lúdico, mas que o aluno está ali, ele está registrando. Eu acho que ajuda, vai ser legal. Isso aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não consegui ler. O pessoal já cadastrou aqui na plataforma. Pessoal, que legal. depois lá no link da bio, a gente colocou vários recursos indicados em cada live. E eu vou colocar lá para vocês o link da EducaCross, tá? Então, vocês entram lá, experimentem esses jogos, dê uma olhadinha, aproveite a oportunidade para explorar mesmo esse recurso lá. Bom, eu queria aproveitar aqui para compartilhar uma ideia, pessoal, que eu fiz uma vez com uma turma de alunos e que tem a ver com o uso de jogos, assim. Muitas vezes eu acho que isso varia muito de professor para professor. Tem professor que já foi um grande jogador, assim, já, né? Igual a Érica falou que desde a infância dela ela utiliza jogos. Então, eu acho que isso acaba também favorecendo em alguns pontos, né? Quanto mais contato a gente tem com os jogos, mais ideia de estratégia a gente acaba tendo e tal. Mas, inicialmente, hoje eu já tenho um armário de jogos aqui em casa e gosto bastante até para fazer com amigos. Mas, bem, quando eu iniciei na carreira como professora, o meu conhecimento era muito pouco sobre jogos. E eu nunca esqueço que em um dos processos de formação me falaram assim, Glenda, peça para que eles utilizem um jogo que eles conhecem, pode formar grupos, 4 grupos, por exemplo, dependendo do tamanho da turma, cada grupo vai escolher um jogo. Só que ele vai pegar esse jogo e ele vai modificar, trabalhando os conceitos que você está trazendo na aula. E veja como eles conseguem adaptar. E eu lembro que na época eles utilizaram dos grupos ali, uns utilizaram o jogo da memória, aí em vez de coisas aleatórias era o assunto de biologia, na época que eu era professora de biologia, outros utilizaram aquele cara a cara de pôr a plaquinha, eles colocaram os animais que a gente estava vendo na época. Então, assim, eu acho que para iniciar também, se você ainda não teve a oportunidade de ter contato com muitos jogos, seja digital ou físico, jogue essa bola para eles também. Lance esse desafio aí deles utilizarem algo que eles gostam, os elementos de algum jogo, para esse contexto de conteúdo. Depois conta para a gente se valeu a pena ou não, me manda um direct aí na Serprof, mas eu acho que valeu muito a pena, pelo menos para mim, e aí depois eu fui explorando um pouco melhor, estudando um pouco melhor, mas eu acho que é um pontapé muito legal para quem está iniciando aí, quer utilizar essas ferramentas mesmo de gamificar. Convidar o aluno é muito legal. Funciona e eles se envolvem, eles compartilham, eles têm que compartilhar conhecimento, né? E saem coisas incríveis. É muito rico esse universo. A gente não pode abrir mão dele, a gente tem que colocar ele em pauta. E às vezes eles até modificam uma ideia que você teve inicial, assim, já aconteceu comigo de como fazer toda a regra, né? Qual que seria a dinâmica ali. E depois, na aula, eles falarem, nossa, professora, mas eu acho que essa regra aqui, ela poderia vir depois, ou a gente poderia fazer de forma diferente, e às vezes dá uma ideia que você nem tinha imaginado. E fica muito rico. E aí você propõe um jogo, quando conclui-se a aula, você tem pelo menos 3 possibilidades, né? Você amplia esse repertório, é muito interessante. Legal. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que a gente conseguiu responder. Se eu consigo arrumar meu vídeo aqui. Bom, pessoal, então espero que tenha ficado claro. Coloca aí pra gente, dá um feedback aí para nós também. Se ficou claro sobre o termo gamificação, a diferença entre usar um jogo
apenas e utilizar elementos para gamificar o seu processo das suas aulas, né, o processo de aprendizagem de uma forma um pouco mais ampla. Se vocês conseguiram pegar algumas ideias aí para trabalhar em cima, né, planejar próximas atividades, a Érica deu uma dica super legal de trabalhar a autoavaliação para eles, né, trazerem essa linguagem de performance aí deles, como criar personagens. Eu acho que é super legal, né? Pedir para que eles criem o seu personagem, personalize e realmente dar asas à criatividade aí, e ao mesmo tempo utilizar duas coisas, né? Gamificação, aprendizagem criativa e colocar eles para fazer. Então, depois experimentem aí essas dicas e conta pra gente. O Roberto colocou aqui uma pergunta: quais os principais autores que ele possa buscar para estudar sobre gamificação no ensino, Érica? Tem o Mark Prince, que é uma grande referência no mundo. Tem um grupo de pesquisa também muito grande, de uma Susan. A Susan, eu usei muitas referências dela, eu preciso lembrar qual que é a universidade. Eu posso deixar depois aqui postado. Tá. Mas aqui no Brasil, eu gosto muito, muito da reunião de material que a Lynn Alves tem feito sobre os jogos e sobre a gamificação. Então, são livros com orientações, né, científicas de pesquisa, mas que mostram os resultados, né, nessa área. Então, e ela tem muitas publicações. Então, procurar pela Lynn Alves é uma dica para os professores. E o Mark Prensky também, ele fala situações muito interessantes. E quem gosta muito da área de tecnologia, poderia também conhecer Papert. Ele é americano, né? Eu ia falar estadunidense, mas não vai sair. Ele é um americano. Em 1980, ele escreveu, né, A Máquina das Crianças, falando que o computador seria usado na escola, quando o computador ainda era aquela caixa enorme, estava começando a aparecer as máquinas domésticas. Então, o Papert, ele é muito provocativo, ele não fala exatamente de gamificação, mas ele fala de epistemologia, de aprendizagem. E quem quiser saber sobre resultados nessa área, Lynn Alves, tem uma outra autora que fala do mapa do jogo, Santaella, também é bem interessante. Tem um pessoal muito legal que eu posso referenciar melhor para vocês. Mas, assim, esses nomes já dá, assim, material para estudar, para fazer uma graduação, uma pós-graduação. Ah, que bacana. Depois, pessoal, eu fico, então, aí prometido de pegar com a Érica esses nomes certinho, né? Se tiver algum link também de site ou de livro, e disponibilizar para vocês, tá? Me comprometo aí a colocar lá para vocês, lá no link da bio, materiais de lives. A Luciana perguntou se tem como utilizar a plataforma da EducaCross como parte da aula invertida. Sim, tem. Porque a aula invertida, a gente faz várias propostas, né? Entre elas, por exemplo, você pode trazer o jogo antes de você propor o conhecimento de um novo conteúdo. É bastante salutar, quer dizer, pode entrar, o jogo entra como conhecimento prévio, né? Ele entra também, você inverte a lógica, você pode mostrar uma nova habilidade, apresentar para o aluno ou ver como ele se comporta no jogo. E o mais legal, vamos pensar na aula invertida, que a criança joga um conceito que ela não conhece. E aí o professor quer ver como que a turma se comporta. Ele tem todas as evidências, como foi o desempenho dele, como ele se comportou no jogo, qual foi o comportamento dele na plataforma. Jogo a jogo nós temos isso. Então, é uma forma dele olhar para esse conhecimento do aluno e as relações que ele fez ao longo do jogo. Uma coisa muito legal é que enquanto a criança joga, ela aprende e ela melhora a performance, porque o jogo tem várias etapas, né? Então, dá sim, eu indico
porque é muito rico e traz recursos novos, tanto para a criança quanto para o professor. Ótimo. Então, Érica, gratidão Eu agradeço, é muito por bom esse com você. tempo aqui, por esclarecer, tanto para nós. O Instagram já está dando uma notificação aqui que vai encerrar a nossa live, então gostaria de deixar essa gratidão aí para você e uma boa noite para todo mundo que estava aqui com a gente.